Catas Altas da Noruega. Nome curioso, não é verdade? Ouvi dizer que há 300 anos o ouro pipocava no solo desta cidade. Encontrava-se ouro nas raízes das plantas, por isso Catas Altas. Não precisava sequer fazer uma escavação. E Noruega quer dizer lugar nebuloso, daí o nome. Cidadezinha pacata. Bom dia. Bom dia. Você tá tirando as fotos, hein? Fazendo uma filmagem aqui da cidade. Você daqui mesmo, né? Não, de Belo Horizonte. É. Talvez seja mais pacata hoje do que na época do período colonial. Ou pelo menos antes não havia tanto parâmetro para configurar esta ideia. Catas Altas da Noruega é um povoado que surgiu no finalzinho do século XVII, início do século XVIII. É o período em que as primeiras expedições dos bandeirantes chegam aqui nessa região e começam a fazer as pesquisas buscando ouro, sobretudo junto aos rios. Onde os portugueses chegavam, eles implantavam também a prática religiosa. Os portugueses dessa época são profundamente religiosos e levam consigo as suas devoções. Uma vez que aqueles pontos de mineração foram crescendo, se transformaram em arraiais, em povoados maiores, naturalmente surgem as capelas e com o desenvolvimento dessas localidades, as capelas se transformam em matrizes, em igrejas maiores. A cidade possui uma moradora que viu toda essa passagem de tempo. E o peso dos séculos a deixou bem acabada. Quase morreu. Esta moradora é a Igreja Matriz, dedicada a São Gonçalo do Amarante. Infelizmente, a Matriz ela ficou interditada há quase uma década. E um monumento desse porte, e no estado de degradação em que se encontrava, ficar interditado e sem maiores intervenções, o que ocasionou foi uma degradação ainda maior. Havia um apredejamento das janelas, porque as pessoas passavam e viam a igreja meio assim, entre aspas, abandonada, né? Há alguns anos, ela começou a ser reformada. A partir da união da comunidade que queria que esta edificação fosse mais do que algo para ficar na memória. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei meio preocupado, sabe? Porque a igreja estava toda em um estado de decadência fora do comum. E nessa região, a consciência do valor histórico, do valor artístico dos monumentos é algo bastante novo, é algo que está sendo construído. Então, se nós olhamos para as cidades, os municípios do entorno, nós vamos perceber, por exemplo, que poucas matrizes do século XVIII sobreviveram. A maioria delas foi objeto de demolição, inclusive nos anos 70, finalzinho da década de 60.
Infelizmente, foram monumentos que se perderam. E aqui em Catas Altas, o amor do povo, o carinho do povo pela sua matriz, apesar de toda a precariedade em que ela se encontrava, conservou esse monumento. Uma obra de mais de 300 anos, com muita madeira pesada. O processo de construção das paredes em adobe era um processo que a gente teve que aprender a fazer e fazer conforme o original. Então eu creio que foi a parte mais difícil, né? Nós finalizamos a parede dos fundos, foi mais ou menos em outubro do ano passado, 2017, e essa parede foi um grande desafio porque ela estava desabando, e quando nós removemos o reboco, que estava totalmente errado, nós encontramos uma grande quantidade de cupim. Nós já estamos há 2 anos de obra e acabei de achar um foco grande do cupim, você pode ver aí, da véspera saía, cheio de asa, e sem contar que as madeiras que sustentam essa parede estavam todas danificadas. Então foi um processo muito cauteloso. E foi um movimento tão grande para a cidade que fomos convidadas a registrar tal feito. Esse trabalho, né, junto com a Atlântico Filmes, que nós pretendemos realizar, tem justamente esse objetivo. Um trabalho de educação patrimonial. Não apenas devolver o monumento restaurado, mas modificar a maneira da comunidade local se relacionar com esse monumento. E aí, um vídeo, uma produção dessas é fundamental para que chegue até as pessoas, chegue às escolas, toda a comunidade possa assistir, possa se sentir realmente participante desse processo. Eles já participam do processo colaborando efetivamente. É uma iniciativa muito bonita que eu vejo, uma comunidade pequena, rural e pobre, patrocinar 80% da restauração do seu monumento. 80%, não é coisa de se conseguir assim tão facilmente, e eles têm conseguido. Mas existe esse trabalho que se segue, é um trabalho que precisa perdurar, eu acredito que por pelo menos 2 ou 3 gerações para ficar bem consolidado, o trabalho da educação patrimonial. Transformar, de fato, esse amor pelo patrimônio histórico num elemento da cultura local. E era muita coisa para mostrar. A equipe de restauração encontrou pinturas escondidas que são verdadeiros tesouros para a arte e a história da cidade, do estado e do país. Nós estamos entregando para a comunidade pinturas inéditas do barroco mineiro, que estavam encobertas há mais de 150 anos, provavelmente, com certeza, várias gerações não conheceram essas pinturas. Quando nós começamos a restaurar a matriz de São Gonçalo e removendo as camadas de repinturas sobre os retábulos, nos forros, nós fomos descobrindo determinadas coisas que muito nos surpreenderam. É interessante como que num monumento, a gente pode dizer assim, perdido, esquecido no interior de Minas, nós podemos perceber como que o Império Português, que se expandia na época por vários lugares do mundo, ele deixou ali a sua marca. Recentemente, por exemplo, nós descobrimos aquelas pinturas chamadas chinesices. Portugal tinha uma colônia lá na China, Macau, e vários desses artistas chineses vinham também para as Minas Gerais. E aqui colaboravam na ornamentação das igrejas. Nós encontramos fragmentos dessas chinesices na matriz de São Gonçalo. Como também um dos grandes escultores portugueses do século XVIII, o Francisco Vieira Servas, há toda uma pesquisa que atribui o retábulo mor à feitura desse escultor,
Então é alguém que vem de Portugal. E nós notamos também que elementos da própria região, da própria terra, que infelizmente seus nomes não foram conservados, mas deixaram ali a sua marca. Por exemplo, no retábulo mor, na parte da pintura, o artista ele quis deixar um traço da sua autoria, deixou, digamos assim, em forma de rápidos traços o seu perfil, e a gente nota que era alguém de origem africana. Então você tem o elemento asiático dos chineses, você tem o elemento português, você tem o elemento de origem africana e você tem as próprias pessoas já nascidas aqui. Então, um monumento desse, como é a Matriz de São Gonçalo, tem um valor histórico muito importante porque ele consegue condensar na sua arte contribuições dos lugares mais diferentes do mundo. Queríamos ir uma vez por mês para acompanhar o avanço das obras, até a entrega da mesma para seus conterrâneos. A gente deve zelar muito por isso, porque é importante. Aqui está a nossa história, a nossa cultura artística da nossa cidade, então isso é muito importante. A paróquia financiou nossa despesa, de modo que conseguimos ir lá 2 vezes. Nossa equipe tinha no máximo 3 pessoas. Mas nunca deixamos de fazer algo por conta de pouco contingente. Fizemos um bate-volta, viajando cerca de 300 quilômetros por dia. Mas queríamos algo mais grandioso, além do que 3 pessoas e um classique conseguiria oferecer. Passa e dá um tchau. Eu posso pisar aqui? Oi? É seguro aqui? Tá, obrigada. Então lançamos uma campanha de financiamento coletivo. E assim uma parceria entre os responsáveis pela Matriz de São Gonçalo do Amarante e a produtora Atlântico Filmes tem o objetivo de mesclar esse trabalho de conscientização através do audiovisual. Que bacana, e um documentário está sendo produzido por meio da modalidade de financiamento coletivo, crowdfunding. Também integra a mobilização da comunidade de Catas Altas da Noruega a campanha de financiamento coletivo para a realização de um filme documentário envolvendo as obras e a importância da matriz. A ideia é que o filme inicie o trabalho de educação patrimonial, segundo a roteirista Mônica Veiga. E após 3 meses de intensas ações, não chegamos a 2% do necessário para tamanha empreitada. Como é que está a campanha de financiamento do coletivo? Pois é. Ela está muito aquém do que a gente necessita para tirar o projeto do papel. A gente fez um levantamento orçamentário de R$120 mil para a produção desse documentário, que vai perdurar aí por mais de 12 meses. E infelizmente nós estamos aí há quase 2 meses de campanha e só conseguimos 2% do valor necessário. É muito pouco, né? Não obtivemos o que era preciso. Não poderemos entregar uma barra de ouro, mas entregaremos tudo o que temos. Afinal de contas, as pepitas também têm o seu valor.